Olá a todos! Hoje na nossa aula nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso capítulo 7, que é Evolução Biológica e Diversidade das Espécies, que é o primeiro assunto dentro do nosso quarto bimestre. Então, nós vamos ver hoje adaptação e seleção natural. Ao final da nossa aula, nós vamos ter a nossa atividade referente à nossa aula de hoje, que vocês devem realizar e devem enviar lá para o Google Classroom. Lembrando sempre que ao enviar suas atividades, é necessário que sempre faça o envio com o seu nome completo, para que assim eu possa identificar aqueles que estão realizando as atividades, estão participando de todas as nossas atividades. Então vamos lá, página 9 do nosso capítulo 7, Evolução Biológica e Diversidade das Espécies, do nosso livro 4, do nosso quarto bimestre. Então vamos lá, adaptação. Para compreender o mecanismo da evolução descrita por Darwin, é necessário conhecer dois processos principais, a adaptação e a seleção natural. São processos que estão intimamente relacionados, são os processos fundamentais por onde passa, por onde perpassa todos os mecanismos relacionados à evolução e à adaptação e à formação de novas espécies e à mudança de caracteres, isso no decorrer de gerações por gerações, no decorrer dos anos e assim a formação de novas espécies. Apresentar adaptações que possibilitem melhores condições de explorar determinado ambiente possibilita aos organismos melhores condições de sobrevivência, de reproduzir-se e perpetuar a espécie. E é aqui onde está baseado o princípio da reprodução, o princípio da adaptação e o princípio da seleção natural. Aqueles seres que apresentam características favoráveis à sua sobrevivência tendem a gerar mais filhos e assim fazer com que suas características se perpetuem dentro da população, assim fazendo com que os seres que apresentam uma determinada característica que melhora a sua sobrevivência, fazendo com que essa característica ela seja selecionada e assim faça com que a espécie ela ganhe uma nova característica ou então perca uma característica, se isso vier a facilitar a sua sobrevivência. Excesso ou escassez de água, intensidade de luz, temperatura, composição do solo e atividades humanas são exemplos de situações que interferem diretamente na sobrevivência de uma espécie. E qualquer alteração no meio ambiente, todas as espécies sempre vão tentar responder de que forma? Sempre tentando adaptar-se àquelas condições que se apresentam. Por exemplo, em um ambiente com pouca água, como o deserto, plantas com folhas têm poucas chances de sobrevivência, pois pelas folhas que ocorre a perda de água por transpiração. Assim, essas plantas não sobrevivem e também não se reproduzem, podendo se extinguir naquela região, justamente porque elas necessitam de grande quantidade de água e elas não estão adaptadas àquela situação. Por outro lado, plantas com folhas modificadas em espinhos, como os cactos, que nós podemos observar aqui na imagem, por não perderem água pelas folhas, foram se estabelecendo nesse ambiente, pois com os espinhos a transpiração é reduzida, a perca de água é diminuída, logo a necessidade de água também cai, facilitando a sobrevivência dessas plantas nessas regiões. Os espinhos também possibilitam as plantas armazenassem mais água, aumentando suas chances de sobrevivência em ambientes secos, podendo se reproduzir e gerar descendentes. Então, essas plantas que nós chamamos popularmente de cactos, como essa que nós podemos observar aqui, que popularmente é chamada de xique-xique, ela é uma planta onde suas folhas se transformaram em espinhos. E esses espinhos têm duas funções muitíssimo interessantes. Tanto eles auxiliam a planta na questão de defesa, uma vez que os espinhos estão diretamente ligados à defesa da planta, impedindo assim com que ela venha a ser devorada por animais, e esses espinhos também faz com que a planta perca menos água pela transpiração. Logo, ela tem uma capacidade maior de retenção líquida, assim necessitando
tirar menos água do meio ambiente, podendo sobreviver com mais facilidade em regiões secas, certo? Então, essa é um exemplo de adaptação que o ser vivo desenvolve a partir do meio ambiente pela falta de recursos hídricos. Então, essa espécie, no decorrer de milhares e milhares de anos, desenvolveu características que possibilitou, então, a sobrevivência dele naquele ambiente, que é justamente o que nós podemos observar aqui, como nessa planta e uma grande maioria de plantas existentes, principalmente na nossa região, na região do Agreste e da Caatinga. As características que favorecem a sobrevivência e a capacidade de reprodução de uma espécie são algumas das chamadas características adaptativas, ou seja, as características que os seres vivos desenvolvem diante das demandas das características apresentadas no ambiente no qual estão. Atualmente sabemos que a maioria dessas características é determinada geneticamente e transmitida para os descendentes, ou seja, são herdáveis. Mas, como Darwin desconhecia a genética, para ele as características adaptativas eram apenas transmitidas aos descendentes entre as gerações. Hoje em dia, nós sabemos que as características são transmitidas de uma geração para outra através dos genes. Mas na época de Darwin, nós devemos lembrar que na época de Charles Darwin, simplesmente não se conhecia ainda a existência do DNA, tampouco sua função. Lembrando que Gregor Mendel e Darwin, eles viveram mais ou menos no mesmo tempo, mas o trabalho de um não chegou a ser conhecido amplamente pelo outro, e isso nós só vamos juntar evolução e genética somente no século XX, onde nós vamos compreender como uma está intimamente, diretamente relacionada com a outra. Então, como o ambiente está em constante mudança, as adaptações podem repetidamente se tornar desvantajosas. Assim, os organismos estão em constante seleção por causa de diferentes situações. Então, uma espécie, ela sempre está em processo evolutivo. Todas as espécies, não importa se é o ser humano, se é a baleia, se um pé de rosa, não importa o ser vivo, todos os seres vivos estão em constante processo de adaptação, justamente porque o meio ambiente ele é dinâmico. Então, nós, seres vivos, estamos sempre tentando sobreviver, nos adaptarmos às condições ambientais. E a seleção natural, que é outro princípio de absurda importância descrito por Charles Darwin. Então, como vimos, os indivíduos que apresentam características que os tornam mais bem adaptados aos ambientes são selecionados e têm maiores chances de sobreviver e de se reproduzir, gerando descendentes. Esse processo está relacionado à seleção natural. Então, como nós vimos aqui, aqueles seres que estão mais bem adaptados, eles têm maior chance de sobreviver. Se ele tem maior chance de sobreviver, obviamente ele tem maior chance de gerar filhos. Se ele tem maior chance de gerar filhos, então ele tem maior chance de passar suas boas características para seus descendentes e assim fazer com que esses sobrevivam, uma vez se eles herdarem aquelas características que favorecem a vida dele naquele ambiente. Esse é o processo de seleção natural, aonde a própria natureza seleciona os seres vivos que apresentam características que melhor se adaptam a determinadas condições. Esse é um dos princípios, um dos principais conceitos desenvolvidos por Charles Darwin em sua teoria evolutiva. Em uma população, existem pequenas diferenças de características entre os indivíduos de uma mesma espécie, pois os indivíduos não são idênticos entre si e a seus pais, ou seja, mesmo em uma espécie, por mais parecida que nós possamos olhar para um grupo de seres vivos e achar eles praticamente iguais, mas não somos. Todas as espécies, cada indivíduo tem características únicas, certo? E essas características podem ser benéficas ou não. Se elas forem benéficas, facilitarão assim a sobrevivência do indivíduo e aumentarão suas chances de sobrevivência e de reprodução, fazendo com que ele possa vir a transmitir essas suas características para os seus descendentes. Caso seja uma característica que não seja boa, esse indivíduo vai ter mais dificuldade em sobreviver, mais dificuldade em se reproduzir e essa característica acaba por desaparecer no decorrer do tempo. Essas pequenas variações podem ser determinantes para a sobrevivência do indivíduo e essas características que surgem, elas vão ser justamente a partir de modificações no material genético, no DNA.
Por exemplo, considere um vírus que parasita determinada espécie de pássaros. Entre esses pássaros, há alguns que naturalmente apresentam resistência ao vírus. Se houver um surto desse vírus na população de pássaros, apenas os indivíduos resistentes sobreviverão e procriarão, transmitindo a seus filhos as características de resistência ao vírus, fazendo assim com que eles não mais tenham essa doença. A cada geração, uma maior quantidade de indivíduos será resistente ao vírus, reduzindo o número de mortes pela doença na população e assim fazendo com que surja uma nova característica na população, que é justamente a resistência ao vírus. Então, mesmo que sejam pequenas, as variações são relevantes para a espécie, pois podem permitir melhores condições de competição por alimento, habitat ou parceiros para a reprodução. Isso significa que no ambiente, alguns seres vivos têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir, por apresentarem características que lhes conferem mais vantagens no seu meio, tais como a cor, a forma, o tamanho, a agilidade, a capacidade de percepção, entre outras características. Assim, a luta pela sobrevivência leva à preservação das variações favoráveis à vida e à reprodução de um organismo. Sempre aqueles seres que apresentam características que favorecem a sua vida, certamente são aqueles que vão ter uma maior chance de sobreviver até a vida adulta e assim reproduzir-se e transmitir as suas características a seus descendentes. Vamos observar outro exemplo. Considere uma população de ratos na qual os indivíduos podem ter pelagem de cor branca ou marrom. Na imagem que nós temos aqui embaixo, podemos perceber que o ambiente afeta diretamente a localização dos animais. No caso, como nós temos aqui um ambiente, nós temos ratos brancos e ratos negros. E esse ambiente daqui, onde eles estão, certamente uma rocha clara. E se você observar, temos um pássaro voando aqui. Então, digamos que esse pássaro ele está a uma determinada altura. Ao olhar de cima, certamente em um ambiente branco, o pássaro ele vai enxergar com muito mais facilidade os ratos pretos, uma vez que o rato branco ele vai se camuflar, vai ser confundido com o próprio ambiente. Logo, nesse ambiente aqui, no ambiente A, nós podemos dizer que os ratos de coloração preta são facilmente identificados e assim seriam mais facilmente capturados e assim teriam uma chance menor de sobreviver. Já no ambiente B, nós temos o diferente. Nós temos um ambiente escuro, uma região, um solo escuro, onde nós temos ratos brancos e ratos pretos. Se você observar, mais uma vez temos um pássaro aqui e o pássaro está observando de cima. Se você parar para pensar, óbvio que o rato branco, nesse ambiente escuro, se destaca com mais facilidade. Obviamente, o pássaro enxergaria ele com mais facilidade e ele estaria mais sujeito a ser predado, a ser mais facilmente capturado. Então, a coloração ela também está diretamente ligada em relação às características ambientais. Ela pode, ora, favorecer a sobrevivência daquele indivíduo no ambiente, ou ela pode também prejudicar. E isso vai depender sempre muito do meio ambiente e as características que o indivíduo está ou que o indivíduo apresenta. Se nós pararmos para pensar, os indivíduos do ambiente A que têm maior chance de sobreviver e reproduzir são os ratos brancos. Já no ambiente B, são os indivíduos, os ratos pretos. E justamente por isso, porque as características que eles apresentam, elas estão facilitando ou não sua sobrevivência e, consequentemente, sua reprodução e a transmissão de seus genes para seus descendentes, dependendo do ambiente no qual encontra-se aquele ser vivo. Então, esse processo daqui é um processo de seleção natural, onde as características apresentadas pelo indivíduo influenciam diretamente a sua sobrevivência e a possível transmissão de suas características a seus filhos. Então, vamos finalizando nossa aula de hoje por aqui. Esse é o exercício que vocês devem realizar, o exercício que está na página 26, certo? As questões 1 ao 5 é o exercício a hora de estudo. Então, é o exercício referente, certo? A nossa aula sobre adaptação e sobre seleção natural e sobre as teorias darwinianas, certo? Então,
Página 26, exercício 1, 2, 3, 4 e 5. O exercício como um todo, ele vai até o nono, só que hoje, referente à nossa aula, é somente as questões 1, 2, 3, 4 e 5 da página 26. Pronto, então, realizem as atividades, envie lá para o Google Classroom, lembrando que sempre ao enviar, deve ser enviado com seu nome completo. E agora nós vamos ter um pequeno vídeo falando justamente sobre o processo de seleção natural e adaptação. Espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula. O que é seleção natural? Seleção natural é um dos vários conceitos-chave contidos na teoria da evolução. Para entender exatamente o que é seleção natural e por que ela é tão importante, vamos primeiro dar uma rápida olhada em dois outros conceitos evolutivos: descendência com modificação e a ideia central da ancestralidade comum. Descendência com modificação é o fato observável de que quando os pais têm filhos, esses filhos normalmente aparentam e se comportam um pouco diferente dos seus pais, e levemente diferentes entre si. Eles descendem dos seus pais com modificações. As diferenças encontradas na prole são parcialmente causadas por mutações aleatórias. Ancestralidade comum é a ideia de que toda a vida na Terra é relacionada. Nós descendemos de um ancestral em comum. Através do processo gradual de descendência com modificação por várias e várias gerações, acredita-se que uma única espécie original tenha dado origem a toda a vida que existe hoje. A descendência comum de toda a vida na Terra não é um fato diretamente observável. Não é como voltarmos no tempo para assistir isso ocorrendo. Ao invés disso, descendência comum é uma conclusão baseada em uma coleção imensa de fatos. Fatos encontrados independentemente do estudo de fósseis, genética, anatomia comparada, matemática, bioquímica e distribuição das espécies. Já que a evidência para a descendência comum é tão forte, este conceito existe desde os tempos antigos. Entretanto, no passado, ele foi rejeitado por vários filósofos e cientistas por uma razão principal. Não há como adquirir ordem e complexidade simplesmente do caos aleatório. Os corpos e comportamentos das criaturas vivas são extremamente complexos e ordenados. Descendência com modificação simplesmente produz variação aleatória. Durante toda a história, ninguém conseguiu explicar como a vida complexa se formou a partir da vida simples através de variações aleatórias, até que Charles Darwin descobriu a seleção natural. Charles Darwin, que viveu em 1809 até 1882, foi um naturalista, alguém que estudava a natureza. No começo da sua carreira, ele viajou pelo mundo de navio, coletando e documentando plantas e animais. Durante as suas viagens, Darwin se interessou bastante pela ideia da ancestralidade comum. Ele notou que ilhas contêm espécies de plantas e animais que são únicas àquelas ilhas. Elas não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Terra, mas elas frequentemente aparentam e se comportam de maneira bem similar a criaturas encontradas nos continentes próximos. Tartarugas nas Ilhas Galápagos podem ser diferentes das tartarugas africanas. Além disso, com exceção do tamanho, elas são quase idênticas a uma espécie encontrada na América do Sul. Darwin acreditava que as similaridades poderiam ser melhor explicadas através da ideia da ancestralidade comum. Há muito tempo, uma tartaruga do continente pode ter sido levada para as ilhas, possivelmente em uma balsa de detritos de uma tempestade, e assim que chegou, botou seus ovos. Mudanças aleatórias causadas pela descendência com modificação durante milhares de anos eventualmente transformaram tanto as criaturas da ilha do continente que elas não podiam mais ser consideradas da mesma espécie. Essa ideia fazia sentido para Darwin, exceto por um detalhe. As criaturas da ilha que ele encontrou não eram aleatoriamente diferentes das do continente. Elas eram especialmente adaptadas para a vida na ilha. As Ilhas Galápagos são uma coleção de 18 ilhas principais, sendo que várias são lares de tartarugas. As ilhas maiores possuem bastante grama e vegetação. Tartarugas lá crescem bem mais e possuem cascos em forma de domo. Algumas das ilhas menores possuem muita pouca grama, forçando as tartarugas a se alimentarem de cactos nessas ilhas. Os melhores pedaços de cactos crescem no topo das plantas. Felizmente,
Tartarugas nessas ilhas são equipadas com patas frontais expandidas e cascos no formato de celas, permitindo que elas estiquem muito mais os seus pescoços para alcançar o alimento. É quase como se essas criaturas dessas ilhas tivessem sido preferencialmente esculpidas para sobreviver nesses ambientes únicos. Como então esse processo aconteceu? A descendência com modificação aleatória, sozinha, nunca poderia fazer uma coisa dessas. Darwin inspirou-se no seu conhecimento de seleção artificial para responder a essa questão. Por milhares de anos, fazendeiros têm usado plantas e animais selvagens e, através do processo de seleção artificial, esculpiram as formas selvagens originais em novas formas domésticas, bem mais adequadas para o uso e consumo humano. O processo é lento, porém simples. Se uma única planta produz 100 sementes, a maior parte dessas vai crescendo quase idêntica à planta-mãe. Algumas, entretanto, são levemente diferentes. Algumas variações são indesejáveis: menor tamanho, sabor mais amargo, vulnerabilidade a doenças e por aí vai. Outras variações são altamente valorizadas: folhas mais espessas e doces, por exemplo. Se o fazendeiro permite apenas as melhores plantas a se reproduzir e criar sementes para a próxima colheita, pequenas mudanças positivas irão se somar por múltiplas gerações e, eventualmente, vão produzir um vegetal dramaticamente superior. Você pode ficar surpreso ao descobrir que o brócolis, couve-flor, a couve, couve de Bruxelas e o repolho são apenas variedades de um único tipo de erva daninha, comumente encontrada na costa do Canal da Mancha. A evolução desta planta original para todas as variedades que vemos hoje foi cuidadosamente guiada por diferentes fazendeiros pelo mundo que simplesmente selecionaram características diferentes. É importante notar que, na verdade, o fazendeiro não cria nada. Descendência com modificação aleatória cria novas características. O fazendeiro simplesmente escolhe qual das novas criações poderão se reproduzir e quais não poderão. Darwin propôs que a própria natureza também é capaz de selecionar. Ela pode não ter um cérebro inteligente como o do fazendeiro, mas a natureza é um lugar extremamente perigoso de se viver. Há germes que podem te matar, animais que podem te comer. Você poderia morrer de calor. Você poderia morrer por exposição ao frio. Quando os pais produzem uma variedade de filhos, a natureza, simplesmente por ser um lugar difícil de sobreviver, decide quais variações poderão viver e reproduzir e quais não poderão. Através de múltiplas gerações, criaturas se tornam cada vez mais aptas para sobreviver e reproduzir nos seus ambientes específicos. Darwin chamou esse processo de seleção natural. Desde a primeira vez que Darwin propôs sua ideia em meados de 1800, a seleção natural tem sido estudada e observada numerosas vezes na natureza e em laboratórios. O que começou com uma mera ideia agora é, oficialmente, um fato observável. A descoberta de Darwin tem expandido bastante o nosso entendimento do mundo natural, tem levado a incríveis novos avanços e finalmente permitiu aos cientistas considerarem seriamente a ideia de ancestralidade comum. Resumindo, o que exatamente é seleção natural? Seleção natural é o processo pelo qual mudanças evolutivas aleatórias são selecionadas pela natureza, de uma maneira consistente, ordenada e não aleatória. Através desse processo de descendência com modificação, novas características são aleatoriamente produzidas. A natureza, então, cuidadosamente decide quais características novas permanecerão. Mudanças positivas se somam por múltiplas gerações, características negativas são rapidamente descartadas. Através deste simples processo contínuo, a natureza, mesmo não possuindo uma mente pensante, é capaz de produzir uma incrível complexidade e belas criações.